Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer novamente aqui em outro evento do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pelo desembargador Rogério Gesta Leal. E nós estamos com mais um evento, um diálogo telemático, em que nós vamos conversar um pouco com a doutora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, que é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre exatamente os reflexos, né, desta pandemia sobre a jurisdição. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. E para que vocês conheçam um pouco da nossa entrevistada do dia, a doutora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, ela possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo e doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é juíza de Direito do Estado de São Paulo, no concurso de 1991. Também é professora da Escola Paulista da Magistratura, teve uma larga experiência, inclusive em varas da Fazenda Pública da capital de São Paulo, e atualmente ela é juíza assessora da presidência na seção Direito Público. Então, primeira coisa, doutora Maria Fernanda, eu gostaria de agradecer ao convite que a doutora prontamente atendeu, em nome dos Centros de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e seja muito bem-vinda aqui para esse nosso evento. Muito obrigada, desembargador. Sou eu que agradeço o convite. É sempre um prazer encontrar os colegas dos outros estados, a gente dividir as experiências e as angústias agora de época de pandemia. Eu vou fazer, acho que um breve resumo do que tem Isso é, acontecido. acho que uma primeira coisa assim, né, doutora Maria Fernanda, como é que essa pandemia, então, ela tem gerado alguns reflexos no plano administrativo e jurisdicional aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Então, assim que aconteceu toda a suspensão determinada pelo CNJ, o Tribunal de Justiça realmente parou e parou presencialmente, começou a trabalhar à distância. Nós constituímos uma comissão, um comitê de gestão de crise, composto pelos presidentes, o vice-presidente, os presidentes das sessões, porque aqui em São Paulo nós temos 3 sessões. Nós temos a sessão do direito público, do crime e do privado. E a partir daí nós começamos a gerenciar administrativamente toda a forma como se daria a prestação jurisdicional no estado de São Paulo. Isso foi a questão administrativa. Na questão jurisdicional, o Tribunal de Justiça começou a trabalhar à distância. Nós afastamos, no primeiro momento, aqueles servidores que estavam acima dos 65 anos, tinham problemas respiratórios, mas no final todos ficaram afastados. Agora, neste exato momento do tempo, nós estamos retomando as atividades presenciais. Nesta semana começamos as atividades administrativas, na semana que vem vamos abrir para o público e vamos fazer revezamento com os funcionários, não vai ser uma abertura total, nem todos vão ao mesmo tempo ao tribunal. Nós adotamos as medidas sanitárias necessárias, hoje o tribunal forneceu máscaras, nós temos toda uma desinfecção com álcool para acesso às dependências, existe também a verificação de temperatura. E durante o tempo da pandemia, nós ficamos realmente trabalhando só à distância. E foi interessante porque foi bastante produtivo. Nem mesmo nós imaginávamos, porque nós não tínhamos uma regulamentação de trabalho à distância para juiz. Para servidor nós tínhamos feito um projeto há coisa de 4 anos, o chamado teletrabalho. Nós afastávamos um servidor, não exatamente afastávamos, nós dávamos 2 dias de teletrabalho na casa e ele tinha que fazer atender determinados requisitos de prestação de serviço. Isso desafogava
trabalho que ele tinha de atendimento presencial no cartório. Esse projeto de teletrabalho foi bastante bem sucedido, mas nunca chegou a ser estendido aos juízes. O CNJ já havia aventado a possibilidade de teletrabalho para juiz, mas isso nunca chegou a ser disciplinado no estado de São Paulo. Ou seja, até a pandemia, todos os juízes deveriam estar presencialmente todos os dias no fórum, nas dependências do fórum. E hoje a gente viu que é possível produzir de casa também. Verdade. Me diga uma coisa, doutora Maria Fernanda, como é que está adiantado o processo de digitalização dos processos? Como é que está o processo eletrônico aí no estado de São Paulo? O processo eletrônico está, acho que em 80%, eu diria 80%, por causa das execuções fiscais, que execuções fiscais sempre são um grande entrave, né. Mas, já faz alguns anos que ele é totalmente digitalizado. Nós temos um acervo, a gente tem um passivo ainda. Esse passivo, em algumas varas, já é bastante reduzido, então é possível digitalizar e a gente caminha para a digitalização completa de todo o nosso acervo. Isso significa que realmente a gente está totalmente digitalizado. Ah, muito bem. E me diga uma outra coisa daí para nós já depois ingressarmos em outra questão. Hã, Nós tivemos essa dificuldade aqui da do trabalho, do teletrabalho, em especial, às vezes, na questão da assistência para o colega, né, porque muitos colegas não têm, às vezes, digamos assim, o conhecimento para lidar com toda essa questão do Webex, da sessão virtual. Vocês têm algum setor aí no Tribunal de Justiça de São Paulo que dá essa assistência para servidores, para os juízes, para os desembargadores? Nós temos o setor de TI que deu bastante assistência, sim. Eles realmente trabalharam bastante durante a pandemia. Eu retornei presencialmente na segunda-feira, como eu falei, para o senhor. E aí, foi interessante porque cada um dos servidores que estava ali contou uma história de pandemia. "Olha, eu comprei um outro computador, eu comprei um segundo monitor, eu liguei todos os dias para a TI", porque realmente o trabalho à distância, como não tinha sido previamente imaginado para ser com esse volume e com esse envolvimento de pessoal, realmente demandou um esforço adicional para o pessoal da TI. Nós temos aqui em São Paulo um ambiente verde, que é assim, funciona mais ou menos da seguinte maneira: quando eu acesso da minha casa, eu acesso o site do Tribunal de Justiça num programa normal, entro nos meus processos, faço o que eu tenho de fazer. Mas esse ambiente verde é uma ligação com a rede do Tribunal de Justiça, não só nos processos, mas que eu posso acessar remotamente a minha pasta de lá, porque eu não pude mais entrar nas dependências do palácio, né. Nós fechamos completamente os nossos prédios, e isso é um grande prejuízo mesmo, se a gente não conseguisse acessar nem as nossas decisões, nossos processos antigos que estão arquivados em Word, né, não no digital. O digital é fácil de acessar, de Uhum, qualquer lugar, né. verdade. Doutora Maria Fernanda, então, bom, a Lei 13.979, né, que dispôs sobre o enfrentamento das medidas de emergência internacional decorrente do coronavírus, de fato, ela impactou muito a jurisdição dos estados no Brasil, né? Então, nós gostaríamos de conversar um pouco com a doutora exatamente sobre algumas questões, porque nós acompanhamos muito alguns debates no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a respeito da competência para regular a aplicação dessas medidas nos estados, nos municípios, as disputas de competência, a questão da determinação lá do artigo 3º da lei, a respeito do critério científico para a aplicação dessas medidas, né? Então, assim, um panorama assim do que aconteceu em termos de jurisdição aí no estado de São Paulo. Desembargadora, eu vou dividir em 2 partes. Com relação ao impacto sobre as decisões judiciais, a gente pode ver, por exemplo, na questão civil, que a gente teve bastante discussão de contrato, especialmente contrato de escola, não só contrato de escola, mas especialmente contrato de escola.
Basicamente, o cível entendeu que era necessário a produção de provas, então não houve uma situação de determinação: "Olha, aqui vai ser sempre desta maneira". Então ficou muito uma análise de caso a caso, em redução de mensalidade, em redução também de forma de pagamento de empréstimos, dos mútuos bancários, e foi nesse sentido. Então o cível trabalhou com uma ideia de caso a caso, de estudo caso a caso. O crime em Só, São só, Paulo só uma questão, doutora. As escolas, elas já voltaram a funcionar em São Paulo ou não? não voltaram ainda, Não, não, não não voltaram. voltaram ainda. Até onde eu sei, algumas escolas optaram por terminar o ano, não escolas, assim, eu quero dizer de ensino fundamental e universidades, mas escolas de línguas, por exemplo, e universidades, eh, elas optaram por não mais retornar na forma presencial este ano. Tá. Agora as escolas de crianças, aí isso está ainda em debate. E aí eu acho que deve ter chegado até vocês, eu não sei se é muito regional essa discussão, mas o estado de São Paulo estava discutindo se é possível voltar em setembro, e se existe uma possibilidade de anuência dos pais, deixar meio a critério dos pais. O grande problema nosso, com escola de criança, é acesso à internet. E no estado de São Paulo, existe uma questão que eu acho que talvez se reproduza também no sul, é que muitas famílias elas dependem da ida da criança à escola Sim, para que claro. garantia de alimento. Então eu sei que no estado de São Paulo houve uma distribuição nas escolas de alimento. Então, a criança, o pai, a família, vinha buscar o alimento correspondente à merenda e voltava para casa sem a aula. Porque realmente esse o problema da escola é um problema muito sério, que ficou fora do judiciário e ficou na mão completa da administração, que tem que lidar com essa dificuldade. Né? Então, no cível ficou dessa maneira. Crime, existe aquela diretriz de que se liberem os presos. São Paulo é bastante restritivo nisso, é bastante restritivo, inclusive em infância e juventude. Nós tentamos fazer aqui em São Paulo a maior um maior gerenciamento disso, mas não foi, nem foi todo mundo para a rua. A verdade é essa, não foi realmente ninguém foi solto só por causa do Covid. Em infância e juventude, nós tivemos uma dificuldade adicional, porque a princípio a defensoria não concordava com as audiências, teleaudiências, então estourava o prazo dos 45 dias e o menino realmente tinha que ser posto em liberdade, né. Foi uma situação complicada, porque muitos desses atos infracionais são violentos, né, e aí é uma situação difícil, porque fica parecendo que o judiciário não dá uma resposta à altura para a sociedade. Questão de também ainda no cível de família, foi a suspensão de visitas, né, que eu acho que também aconteceu isso em todo o Brasil, né, o Rio Grande do É. Sul eu vi que tem também essa discussão, né. Uhum. Agora, especificamente no que se refere à fazenda pública, eu acho que é onde está concentrado, que são as questões de Estado, onde estão concentrados os maiores reflexos da Covid. Então, o primeiro reflexo imediato é aquele que as pessoas pedem ou para suspender ou para prorrogar o pagamento de tributos e parcelamentos. Isso, aqui em São Paulo, ficou mais ou menos ajustado, que depende de lei. Porque o direito administrativo é bastante amarrado com relação a isso, ou tem lei ou não tem. Então, os juízes não prorrogaram, não concederam moratórias, não fizeram nada à margem da lei. Uhum. Isso fica a cargo de uma discussão mais tarde, o legislativo fazer. Também aqui em São Paulo, mas eu acho que também em todo o Brasil, é essa questão da judicialização da medicina, do ponto de vista do Estado, né. Então, o que que nós vimos aqui em São Paulo? Nós temíamos muito que entrasse uma massa de ações pedindo internação em hospitais, sem uma orientação médica, porque as pessoas se assustaram mesmo. Até Claro. hoje a gente não tem uma definição científica completa do vírus, do efeito do vírus, etc. Então a gente ficou com medo de que pedissem cloroquina e que a gente não tivesse fornecimento, mas esse tipo de ação não houve, realmente não houve. Se houve prescrição, a prescrição foi atendida, não chegou a ser judicializado o pedido. E a gente conseguiu não ter tantos problemas assim.
Agora, com relação à restrição normativa, o Estado de São Paulo foi bastante restritivo, né, determinou fechamento, etc., de vários lugares. Então, o que que aconteceu? Qual tipo de ação que nós tivemos? Nós tivemos municípios que se insurgiram. Para os municípios que se insurgiram, ah, as ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público por algum tipo de associação, as ações prestigiaram o entendimento do Estado, ou seja, ficou a parte mais restritiva em detrimento do que foi disposto pelo município. Via de regra, como abertura de comércios, alguns municípios decidiram que serviços essenciais eram outros que não aqueles do decreto estadual, e isso daí foi afastado pelo tribunal. Então ficou realmente mais fechado. Agora, sempre fechado? Não, nem sempre foi fechado. Alguns municípios ficaram assustados, porque quando teve a antecipação, aqui em São Paulo nós antecipamos os feriados, né? Quando teve a Uhum. antecipação dos feriados, os municípios determinaram o fechamento das estradas de acesso, porque eram municípios em que é comum que os paulistanos tivessem casa de campo, casa de praia, então eles determinaram o fechamento das estradas, impedindo o acesso dos paulistanos para não trazer o vírus para esses municípios. Então, num primeiro momento, foi possível o fechamento, mas o Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça, cassou todas essas decisões. Todas elas foram cassadas, então a restrição à circulação não foi mantida. Para alguns municípios que pediam que para a vinda ficasse restrita a prova de que aquela pessoa tinha casa, os juízes disseram, isso os juízes de primeiro grau mesmo, eles disseram: olha, é possível você pedir isso, mas se tiver uma mínima prova, a pessoa vai, não pode impedir a ida dela para a cidade. Claro, sim. Basicamente foi isso. E eu, inclusive, eu visitei a página do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu vi que eles têm, né, no tribunal aí, um banco de dados de, Tem um de banco de várias, dados. de várias questões que foram discutidas e surgiram no âmbito da pandemia. Eu acho que uma das principais questões também, ao menos num primeiro momento surgiu, doutor, eu acho que provavelmente aí em São Paulo também, era exatamente aquele primeiro aspecto que a senhora mencionou a respeito do que são serviços essenciais e do que não são serviços essenciais, ou seja, o próprio conceito do que seriam serviços essenciais. E, num segundo momento, quem teria competência para regular isso, né, doutor? Exatamente. Nós ficamos com a regulamentação do Estado. O município que ampliou esse conceito de serviço essencial, essa ampliação não foi reconhecida. E nós também não ficamos com a definição eventual do federal, nós realmente usamos aquela definição do Supremo, de que os estados poderiam disciplinar de forma diferente, de maneira a conter a propagação do vírus na unidade, né, federativa. Pois é, porque isso gerou bastante discussão, né, doutora? Em especial, por isso que a senhora referiu a própria União, o governo federal, ele ampliou o conceito de serviços essenciais da Lei 13.979, né? Não sei se a senhora recorda, inclusive, uma das legislações que alterou, e inclusive colocando academias de ginástica E cabeleireiros, né? e cabeleireiros lá na configuração de serviços essenciais. Isso gerou muita discussão, porque, muito embora essa sinalização de relativização do que seriam serviços essenciais, muitos estados e muitos municípios, com receio, e nós até compreendemos aqui, realmente, de fato, tem a questão econômica no bojo desse debate, dessa discussão, mas muitos estados e muitos municípios, e não sei se esse quadro também ocorreu aí em São Paulo, ficaram com receio da contaminação, e mesmo com essa alteração legislativa da lei federal, da 13.979, não liberaram salões de beleza,
academias de ginástica. Isso aconteceu aí também no São outro... Paulo não liberou. São Paulo não liberou e eu acho que as pessoas se assustaram, especialmente para quem mora, como eu, no meu caso, eu moro perto de um daqueles hospitais de campanha. E aqui a movimentação de ambulância, de helicópteros trazendo os doentes, eu acho que era uma coisa muito assustadora. Muito assustadora mesmo. Então, São Paulo ficou com bastante receio. A capital de São Paulo ficou com bastante receio. Eu percebo que no interior existem discussões a respeito da abertura, porque a onda de contaminação foi da capital em direção ao interior. Ela foi fugindo em relação ao interior. E no interior, no primeiro momento, quando o Estado determinou o fechamento, o interior achava que não era necessário. Alguns prefeitos achavam que não era necessário. Isso houve debate aqui. Então, realmente houve, num primeiro momento, legislação do interior paulista não aceitando o decreto estadual. Essa legislação do interior paulista não foi mantida. Então, todas as vezes que o Ministério Público ou alguma associação de moradores pedia para respeitar o decreto estadual e não a legislação do município, o decreto se sobressaiu, se sobrepôs. Uhum. E agora a gente vê uma situação inversa, né? O São Paulo está abrindo, o interior vai sendo mais afetado com a contaminação. É interessante porque Campinas, por exemplo, que é uma cidade que fica a coisa de 100 quilômetros de São Paulo, quando São Paulo ficou no pico da pandemia, no epicentro da pandemia, Campinas ainda não tinha sido tão afetada. As pessoas relatavam coisa de 2 mortes, enquanto que São Paulo estava vivendo uma quantidade já de centenas de mortes por dia. Agora chegou lá. E aí o que nós observamos é um movimento interessante, porque vêm os doentes para São Paulo. Sim, Porque agora as nossas UTIs estão um pouco mais, não tão abarrotadas, né? sim. Aqui no Sul, doutor, até hoje e as administrações públicas têm feito um trabalho até de obter uma adesão maior dos cidadãos, né? E, claro, todos nós entendemos, nós estamos desde março nesta situação. E nós ainda temos um problema, em especial às vezes nos finais de semana, na taxa do distanciamento social. E como é que São Paulo, como é que está a taxa de distanciamento social? Como é que funcionou isso aí na capital? Aqui a taxa de distanciamento funcionou até certo momento. A impressão que eu tenho é que já hoje já está bem mais relativizado, né? Todo mundo usa máscara na rua, realmente todo mundo. É bem interessante isso, porque às vezes a gente olha pela janela e a gente vê todo mundo em metrô, em ônibus, na rua, todo mundo mesmo de máscara. Isso é muito bom, porque a gente percebe que existe. Eu não sei o quão efetivo, porque a gente não sabe cientificamente definir como que se faz, como que é todo o mecanismo de transmissão. Mas eu acho que essa preocupação com a qualidade de vida em comum, isso a máscara revela mais do que qualquer coisa, eu acho que isso é um grande ganho para a sociedade. Imaginar que a gente tem que cuidar da vida na comunidade para que fique melhor para todos, né? Isso eu acho que a gente ganhou. Eu não me recordo em qual foi o estado, teve até um cidadão que entrou com uma ação para não usar máscara, né? E isso às vezes é preocupante, né? Bastante, né? Nós tivemos aqui em São Paulo, eu acho que esse daí acho que foi do federal, não foi isso? Eu Acho acho que que foi não, do foi, Distrito Federal. eu acho que foi da Justiça Federal. É. Exatamente. É, A gente tem um ou outro resistente, né? sim, Aqui. sim, sim. Inclusive também, porque até foi noticiado, inclusive nas redes sociais, e foi um caso bem interessante, mas que teve todo um contexto. Uh, o, a justiça administrativa na França, né, decidiu exatamente uma questão relacionada ao uso obrigatório de máscara ou não. E a Liga dos Direitos Humanos lá no, entrou com uma medida junto ao Conselho de Estado da França para que fosse desobrigado o uso da máscara através de um decreto que um prefeito municipal de uma cidade francesa tinha adotado. E o Conselho de Estado decidiu a favor da Liga dos Direitos Humanos e deu
a medida cautelar. Mas aí teve todo um contexto, porque o decreto mais confundido que ajudava. Então, foi muito veiculado, né, a respeito dessa decisão do Conselho de Estado francês. Ora, lá eles estão entendendo que não pode obrigar o uso de máscaras, mas as pessoas têm que compreender que teve todo um contexto dessa decisão lá, né? Porque, de fato, é um mecanismo que, como a senhora diz, não sabemos exatamente qual é o nível de eficácia, mas que ainda é tido pelas autoridades sanitárias, Como pela importante, organização, pela Organização Mundial da Saúde, como recomendado o uso da máscara, né? porque como se faz tudo indica que é mesmo por dispersão, né. E se a gente puder conter essa dispersão, ou diminuir ou reduzir, muito melhor, né. Ah, com certeza, com certeza. Uma outra questão, doutora Maria Fernanda, e que essa lei, a 13.979, trouxe isto, e depois uma, uma medida provisória editada pelo governo federal e gerou muita polêmica. A senhora deve recordar daquela medida provisória que, inclusive, determinou a suspensão dos prazos para os pedidos de acesso à informação. Então, uma Sim, questão, inclusive, ontem mesmo eu acabei de escrever um artigo que eu estou mandando para uma revista sobre a questão da transparência administrativa, o acesso à informação nesse período de pandemia, né? Então, assim, qual é a percepção que a senhora tem aí a respeito das informações sanitárias, seja virtualmente ou não? Como é que a senhora tem percebido isso aí no estado de São Paulo? bem, no estado de São Paulo, a gente não sofreu um efeito tão evidente com relação à restrição de informações, até porque existe um contexto político de que o nosso governador é contrário ao presidente. Então, evidenciar a grandeza dos números é um interesse daqui. Então, essa informação não foi restrita para a gente, não existe essa não informação. São Sim, Paulo não sente tanto essa carência de informes, como talvez seja o caso, das áreas ligadas à federação. Então, realmente não chegamos a isso. sim, E de fato, os números aqui assustaram bastante. A gente sempre se colocou como um dos estados mais afetados, né. Eu acho que, assim, em São Paulo, o estado do Amazonas e o estado do Ceará, num primeiro momento, foram os piores. O estado do Amazonas, a situação de a gente ver todo dia na televisão a quantidade de mortos, era uma coisa que a gente que impactou. Realmente foi uma situação que deixou São Paulo, os paulistanos e os paulistas bastante assustados com esse medo. sim, sim, Como eu disse, né, no interior, o interior foi mais descrente de que chegasse com essa virulência, ou com essa grandeza os números, mas depois foi pior, né, para quem não sim. resolveu não acatar as medidas sanitárias, né. E a gente acabou verificando um nível até alto de reclamações nos sites dos municípios e dos estados que não forneciam aquelas informações mais precisas, né, sobre o número de leitos, o número de equipamentos disponíveis, os números, os totalizadores de óbitos. Então, teve bastante discussão sobre essa questão. E aquela decisão do Supremo Tribunal Federal acabou sendo bem interessante, né, com relação a essa medida, que eles suspenderam a medida exatamente por causa dessa questão relacionada à transparência, A né? transparência, exatamente, exatamente. Senão a gente fica muito sem possibilidade de avaliar os riscos. As pessoas ficam muito sem possibilidade de se colocar de acordo, e mesmo a mesma administração não tem como avaliar risco, não tem como criar, mecanismos de contenção dos problemas, realmente fica muito mais difícil. Agora a gente vai ter na sequência
Eu acho que ainda não chegou para nós, mas nós veremos no pós-pandemia a questão dos contratos administrativos que foram firmados durante essa época, né, sem a licitação. Eu acho que aí vai ser uma grande discussão, uma discussão que nem sequer chegou a começar. A também. gente vai ter que isso vai ser complicado. A questão que é outro tema que eu acho bem interessante, a questão da improbidade administrativa, exatamente na montagem desses hospitais de campanha, na compra de respiradores, de equipamentos, na dispensa de licitação, né? Exatamente, exatamente isso. Isso vai ser um grande problema, porque vai aumentar para nós, o judiciário, a discussão dos requisitos. O que é realmente necessário, o que é um preço justo naquelas condições, o que é um preço de mercado, o que não vai ser. E a gente vai ter que contar com a variação pós-pandemia, porque daí baixando a demanda, os preços baixam. É E verdade. aí, como é que nós vamos avaliar se ao tempo da demanda o preço praticado estava correto? Isso vai ser bem difícil. Vai ser uma discussão longa, quero dizer. É verdade, é verdade. Num dos casos que a senhora mencionou, doutora Maria Fernanda, a respeito do fechamento, né, do lockdown, do fechamento de estradas de municípios, né? No âmbito dessas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, chegou a haver, então, essa discussão entre direitos fundamentais e o poder de polícia sanitária, porque essa lei 13.979, e, bom, o próprio poder de polícia sanitário tem muito essa discussão, né? Até que ponto essa restrição administrativa ela pode ser utilizada de modo a não se incompatibilizar com os direitos fundamentais. Essa questão chegou a ter objeto de discussão. A questão em si não chegou a ter por objeto os direitos fundamentais, não foi só direito de ir e vir, eu acho que a questão foi mais o impacto econômico e o quão pouco a medida era adequada para conter a disseminação do vírus, foi mais ou menos isso. Então a restrição às estradas era muito pior era muito pior para a atividade econômica e não representava realmente uma garantia de que o vírus não se disseminaria. Então foi por isso que as decisões nesse sentido caíram. Foram todas cassadas pelo Tribunal de Justiça, pela presidência. E, então, no final, prevaleceu a competência mais restritiva do Estado, pelo que a senhora disse também, Sim, né? sim, mais restritiva. Mais restritiva do que o Estado não ficou. Mais restritiva não ficou. Por exemplo, essas eram decisões baseadas em legislação municipal. A legislação municipal não se impôs, não se sobrepôs à do Estado. E para a senhora ver como essa discussão ainda, nós ainda a enfrentaremos, porque agora nós estamos aqui também no Rio Grande do Sul discutindo e o governo estadual tem encampado e tem colocado em discussão, mas isso é uma questão bem delicada, no sentido de mudar o modelo aqui do Rio Grande do Sul, porque até então era esse o modelo também, ou seja, o Estado estabelece diretrizes gerais de restrição e os municípios até têm a competência, na linha daquela decisão do Supremo, para estabelecer medidas mais restritivas. Mas agora já está se discutindo, em virtude até do tempo que estamos enfrentando de restrição, dar uma certa autonomia para os municípios regularem como vão enfrentar essas questões sanitárias no âmbito dos municípios. Mas é uma discussão realmente bastante delicada e que exige muita negociação e muita discussão, né? Na verdade, eu acho que é bem como o senhor falou, na verdade, isso deveria ser uma coisa para ser apurada administrativamente. Quando a gente judicializa, o risco de dar tudo errado e de desagradar todos ao mesmo tempo é muito grande. É Porque a verdade. gente teria que avaliar, quase como uma avaliação de administrador mesmo, o que é mais correto para cada uma das situações, e ter uma visão do todo que nem sempre é trazida no processo. Eu não tenho como saber, por exemplo, se dois municípios discutindo entre si, se aquilo ali tem um impacto maior na região seguinte, na região adjacente. É isso que eu acho. Quando a gente leva para o judiciário essa questão que é um pouco maior, que envolve gestão de recursos, gestão de
meios de contenção à contaminação, aí fica mais complicado mesmo. Não, é exatamente essa. Inclusive, na entrevista anterior, eu até comentei com a senhora, eu tinha conversado antes, eu fiz uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e lá ele me relatava também essa preocupação que eles estão em virtude dessa judicialização a respeito de questões relacionadas à saúde durante o período da pandemia. E ele me colocava exatamente isso, a dificuldade, às vezes, do Poder Judiciário no controle das políticas públicas, porque as políticas públicas, por vezes, têm o reflexo para mais de uma área, tem reflexos orçamentários, tem reflexo de outros entes da federação, né? E, de outro lado, nós temos a saúde, que é o direito fundamental do cidadão. Então, óbvio Exatamente. que é uma situação bastante complexa, né, doutora? Bom, nós já estamos nos encaminhando para a finalização, doutora. Não sei se a senhora teria mais alguma questão aí do Tribunal de Justiça que a senhora gostaria de colocar. Eu acho que aqui da minha parte nada. Eu agradeço muito o convite, desembargador. É sempre um prazer, pelo menos ouvir os sotaques diferentes do Brasil, né, a gente tem a noção de que a gente é um pouco maior do que os nossos problemas diários, né, isso é muito bom. É verdade, é verdade. Não, nós é que agradecemos, né? Foi uma honra contar com a sua presença aqui, ainda que à distância, né? E o Centro de Estudos e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do nosso coordenador, que é o desembargador Rogério Gesta Leal, e o nosso presidente do tribunal, o presidente Voltaire de Lima Moraes, nós estamos à disposição aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e como, né, todos falamos, estamos todos juntos nesta pandemia e sairemos todos juntos também dessa pandemia, né? E Muito se Deus quiser obrigado. mais fortalecidos, eu que agradeço, nós também estamos sempre à disposição. Muito obrigada, desembargador. Eu que agradeço. Boa tarde, então, doutora Maria Boa Fernanda. tarde.